curso Curiosidades da Meliponicultura. É um curso que a gente procurou nivelar, ou seja, para aqueles que já conhecem na atividade e que aqueles que querem iniciar. O primeiro conceito que a gente fala sobre meliponicultura, né, que é a criação de abelha do gênero Melipona, ou seja, abelhas sem ferrão. E a gente tem um conceito seguinte, que criar abelha com resultados que sejam viáveis economicamente. Eu não acredito em nenhuma atividade na minha formação de agrônomo que ela não gere renda, ela não gere alguma coisa. Então você criar um determinado animal, no caso dessas abelhas, e não gerar renda, ela não se sustenta. Possivelmente, alguns anos ela cessa. E eu acho que foi o que aconteceu muito com a meliponicultura. Ninguém viu a meliponicultura como geração de renda, certo? A gente só viu aquele viés de preservação. Só, não, é uma abelhinha, não. É uma abelha que produz, e produz mel, e o mel de uma qualidade superior, com um preço hoje, para vocês terem uma ideia, de 100 a 150 reais o litro de mel. Então é uma atividade zootécnica, eu considero uma atividade. E essas abelhas podem ser criadas em regiões, em áreas próximas à sua casa, porque ela não tem ferrão. Então vamos lá, o que seria a meliponicultura? Seria a criação de abelhas sem ferrão, e a gente tem que ter um conhecimentozinho genético dessas abelhas, né? Ninguém vai ser um geneticista, mas tem que conhecer. Por quê? Essas abelhas têm vários gêneros. No caso da abelha com ferrão, é um gênero, é Apis. Nessa aqui são mais de 400 gêneros só aqui no Brasil. Então a gente tem que ter um conhecimentozinho, mas não é coisa do outro mundo não, muito fácil. A gente tem que ter um conhecimento do meio ambiente, das floradas. Não existe criação de abelha sem flor. É por isso que eu acho que nesse país devia se pagar um passivo ambiental para os criadores de abelha. Ou seja, porque nós preservamos o bioma do Brasil. E ver a importância da água, das floradas, para poder ter nessa atividade êxito. E o terceiro ponto que a gente fala é o manejo. O que seria manejo? A gente vê muito falar, mas o manejo na criação é a intervenção do homem na atividade. Quando a gente compreende isso é harmônico, a atividade gera renda. Quando começa a não ter um desses pontos, dessa balança, começa a não ter resultado, isso influi num todo. Então, a meliponicultura seria isso. O próximo, por favor. Bom, para que vocês entendam o que é que acontece com as abelhas, vamos fechar aqui os olhos e pensar o seguinte. Quem está do semiárido, né, sabe disso. Quando está a seca, que deu as primeiras chuvas, vem as floradas. Qual o primeiro produto que a abelha vai buscar? É o pólen. A primeira coisa que a abelha vai pegar é o pólen, que é a fonte proteica. Ou seja, ela precisa pegar proteína. Para quê? Para que a rainha receba essa informação, comece a reproduzir e reproduzir. Nessa reprodução vai ter o alimento das crias, que é feito à base de pólen, que é a proteína. A rainha, no caso das melíponas, ó, você vê aqui no caso, é uma rainha, e ela começa a reprodução. Ela começando a reprodução, o enxame começa a crescer, a população começa a crescer. Então, para ter crescimento de população, a gente precisa de proteína, que é o pólen das flores. Num segundo momento, quando essa população de crias, ela evolui, o que é que vai acontecer? As abelhas agora priorizam o quê? Coletar néctar, que é o carboidrato, é o açúcar, é a substância que tem nas flores adocicadas que produz o mel. Então o que é que a abelha faz? Estoca esse mel para alimentar os insetos adultos, correto? E um outro elemento que as abelhas vão procurar são as resinas, que são o própolis, conhecido como própolis. No caso das abelhas sem ferrão, se chama geoprópolis, porque é uma mistura de resina com solo, com barro. Ela vai pegar barro para fechar a colmeia, a colônia, para se defender,
e produzir esse geoprópolis, como o alimento dela é guardado em potes, é diferente da apis. A apis são em favos, ela constrói potes, e esses potes, além da cera, tem pólen. Então, nesse pólen tem o defensivo natural, tem um antibiótico natural. É por isso que quando a gente faz análise de mel, você faz análise de mel, não dá nada no mel. Por quê? Das melípodas. Porque tem esse pólen, que é um antibiótico natural. Essa é uma das coisas. Bom, aí eu queria que vocês entendessem mais ou menos isso. Isso é a grosso modo, né? E a água? Todo animal precisa de água. Eu tenho visto muito falar das perdas de abelhas. Claro, olha, todo ano a gente vai ter seca, muito ou pouca no semiárido. Isso, até aqui na Zona da Mata, na minha região de Viçosa, foi forte esse ano, viu? Há 5 anos vem dando seca e esse ano também. Então, para criar abelha tem que ter água, lembrem-se disso. Tem que ter conforto térmico, as abelhas não podem estar no sol, né? Eu vejo aí, né, no caso de apis, muito, e no caso dos meliponinos, a abelha lá no sol quente. Tem espécies que gostam de biomas mais quentes, de regiões mais quentes, como a jandaíra, que está lá no semiárido. Mas as abelhas, quando você criar, ela tem que ter no local sombreado, certo? Por próximo. Então, como é? Essa é uma pergunta, a gente fez aqui uma jogadazinha para ver se melhora, né? Porque, como eu disse, eu não sou professor. Essas plantas, é uma pergunta que a gente ouve muito. O pessoal telefona: Pedro, rapaz, e planta tal, fornece o quê? Fornece pólen, fornece néctar, certo? Uma forma, não é uma forma científica, mas é uma forma muito boa, empírica, do meliponicultor ou apicultor reconhecer aquela planta, se ela fornece pólen ou néctar. É muito fácil. Ou seja, quando eu estou olhando, eu vou pela manhã e vou observar aquelas plantas. Se eu vejo as abelhas com as patas cheias de pólen, né, aquelas bolotinhas vermelhas, que ali são milhões de pólen, que ela junta no último par de pata e carrega. Tudo que for sólido, a abelha bota no último par de patas, que chama-se corbícula, né? E o que for líquido, ela suga com a língua, que chama-se prosbóscide, é a língua da abelha, e uma proporção assim, vocês entendam, a língua da abelha é como uma tromba para o elefante, é daquele tamanho, é bem grande, né? Então ela consegue tirar o quê? A água e o néctar, que são as substâncias líquidas. Ficou claro? Então a gente vai passar um videozinho aqui para vocês perceberem como é que eu reconheço que as abelhas estão procurando néctar ou pólen. Vamos lá. Isso aqui é a Mimosa cisalpínea, né? Essa planta aqui é o sabiá, todo mundo conhece o sabiá. Essa abelha é a uruçu. Olhe para a pata dessas abelhas. Olha a carga de pólen. Então, quando eu vejo uma quantidade grande de abelhas com a carga dessa forma, então essa planta está fornecendo o quê? Está fornecendo pólen, certo? É um bom indicativo, é um grande indicativo. Vejam como está a carga de pólen. Isso aí é uruçu, certo? Então eu posso ir compreendendo e montando meu pasto para a abelha, né? Eu posso ir plantando plantas que forneçam pólen ou forneçam néctar. Então você vai compreendendo. Uma outra coisa, vejam que a abelha, ó, ela está voando. Inclusive, para a gente falar uma curiosidade, é que as pessoas pensam que a abelha apis, a abelha com ferrão, briga com a abelha sem ferrão. Não, vocês vão ver a abelha apis aí, vão ver a uruçu, a abelha sem ferrão, convivendo. Precisa o quê? Ter pasto, ter flor, certo? Olha, vocês estão vendo aí. Uma outra coisa, se fala muito em alimentação de abelha. O que é que a gente pode fazer? Que a gente está chamando ANI, alimentação natural induzida. Esse é um trabalho do professor Odério, que ele fez com apis, e a gente tem feito isso. Por exemplo, no semiárido, agoa uma jurema, pode aguar a jurema com uma faixa de 700 litros de água, você tem alimento para sustentar umas 15, 20 caixas de abelha de apis. E olha aqui, a quantidade de abelhas pegando pólen, tá vendo? Olha, então, isso é uma forma de você conhecer. Outra coisa, apicultor e meliponicultor tem que deixar de copiar o que tem no Facebook, tem na internet. Tem que ir para campo.
Os apicultores e meliponicultores estão acordando às 10 horas da manhã e não vê uma abelha na flor. Não, porque a abelha pasteja logo cedo. Então a gente tem que ir para campo. Certo? Olha aí, várias espécies pegando uma planta que hoje é muito disseminada aqui no estado de Alagoas. E outra coisa, essa planta aí produz estaca, R$7 a estaca. Então você já planta para produzir alimento para as abelhas e já tem renda com essas estacas. Deixa a gente só ver aí. Isso aqui é porque a minha grua era em cima do cavalo. Eu estava filmando isso em cima do cavalo e teve uma hora que uma das abelhas ela sai e vai para a base. Eu acho que ela estava roendo e tirando um pouco de resina. Olha a carga de pólen dessas abelhas. Como é importante para as abelhas o pólen. Então o que está acontecendo? Isso ela precisa para fazer o alimento da rainha e das larvas, para alimentar rainhas e larvas. Como é o nome dessa planta? É sabiá, Mimosa cesalpinha. Tá bem. Então tem várias plantas fornecedoras de pólen. Então quando eu vou, como é que eu conheço? Quando eu vejo a maioria das abelhas coletando com a patinha cheia, né, de pólen. Então essa planta possivelmente é um bom indicativo que é fornecedora de pólen. Uma planta aqui que ninguém dá valor, mimo do céu, né? É uma ornamental, você pode plantar nas cercas, nos muros, né? Olha, veja aí, ó, a abelha apis e a abelha uruçu. Olhe nela, veja se vocês estão vendo alguma abelha com a pata com pólen. Não, a abelha para e está com a língua, a prosbóste, recolhendo o néctar. Então isso é um forte indicativo que essa planta fornece néctar, ou seja, ela vai fornecer o mel, né? Então essa é uma planta que a gente pode formar um pasto apícola excelente. Qualquer pouquinho d'água essa planta sobrevive. Você pode plantar nas cercas, pessoal dos meliponários aí, é legal. E outros, e as plantas nativas, vamos estudar, vamos ver, ir observar. Certo? Então essa é uma forma que eu achei que fica muito claro, assim, porque na realidade, se eu fosse mostrar isso cientificamente, por análise polínica, aqui ia dar um nó na cabeça da gente. Então essa forma, eu acho muito fácil de você reconhecer que uma planta fornece pólen ou fornece néctar, né? Essa é o mimo do céu, o amor agarradinho, né? Se estiver muito lento, assim que vocês quiserem, eu adianto, mas eu quero que vocês entendam. Volta. É o 5 depois desse. Pronto. E isso aqui é um trabalho que a gente vai publicar agora. Se fala muito em própolis vermelha, né? E a gente identificou que a abelha uruçu, na zona da mata, coleta própolis, resina vermelha dessa planta. Suache Fleming, aí tem o pessoal da academia, e me corrija quando eu falar essas palavras erradas, né? Mas é conhecido como enxúndia ou rim de porco. É uma planta que tem muito na Mata Atlântica. Então todo mundo conhece essa planta. Se você puxar o entrecasca e der alguns riscos na planta, ela fornece a resina. Então a abelha, veja que quando eu vou olhar, a abelha está produzindo, pegando resina. É enxúndia ou rim de porco. Na minha região é conhecido assim. Eu já mandei para o IMA, o pessoal do IMA já classificou. O nome científico é esse aí para mim. É esse aí que eles identificaram. Então ficou muito claro. Próximo. Bom, tem plantas que tanto fornecem néctar como fornecem pólen. Exemplo, pitanga. Veja aqui, ó. A patinha cheia de pólen. E olha a prosbóste. A língua coletando néctar. Então tem plantas que a abelha planta fornece os dois alimentos. Então é muito interessante, é isso que eu estou tentando mostrar, que é possível fazer o pasto meliponícola e apícola. O problema é que ninguém quer plantar.
O cara só quer derrubar. E quer descobrir uma coisa milagrosa, né? A gente vai falar aqui numa gororoba, mas tem tanta gororoba nesse Brasil, química, que é uma coisa impressionante. E a solução para criar abelha é plantar, não tem outra. Plantar e ter flores. Seja 1 a 11 horas, vocês conhecem aquelas 11 horas? Plante 11 horas, tem que fazer isso. Durante o ano, você tiver uma planta só, certo? Certo. O que é ideal é que você tenha uma variedade de plantas. Você tenha plantas de várias espécies. É o mais interessante, certo? Mas sobrevive. Com certeza a abelha vai arrumar alguma coisa para pegar o pólen, se ela estiver fornecendo pólen, ou pegar o néctar. Sempre tem alguma coisa a mais. O próximo. Bom, vamos entender como são essas abelhas. A gente tem uma fêmea, né, na colônia, que no caso é a rainha poedeira, ou a gente chama rainha fisiogástrica. Olha ela aqui, ó, totalmente diferente, né? Ela é desenvolvida. E as operárias, veja que a morfologia, a forma dessas abelhas, as operárias é totalmente diferente. Veja outra coisa, que a gente está acostumado a ver os favos de cria na vertical. Os favos das abelhas do gênero, dessa melípona em especial, da uruçu, são em camadas, né? Do gênero melípona, são horizontais. Então, cada ponto desse é uma célula de cria. As operárias vão colocar alimento, um alimento chamado alimento larval, e colocam o ovo. A rainha muitas vezes vem, come desse alimento, come o ovo da operária e põe o ovo fértil. É diferente do processo de alimentação das apes. A abelha brasileira é uma coisa interessantíssima, né? E você tem as operárias, elas não reproduzem, no caso, elas reproduzem, mas não vingam, e os machos, que são os zangões. No caso das abelhas sem ferrão, a maioria dos zangões, quando eles atingem a idade fértil, né, elas expulsam. Os zangões vivem fora, certo? Não vivem na colônia. É outra coisa que é um pouco diferente da apis. A gente tem que se comparar com a apis, né, porque a apis é mais conhecida. O próximo. Ora, o que é meliponicultura? É a criação racional de abelhas sem ferrão. Tem vários gêneros, ó. Tem melípona, tetragônia, trigona, frisiomelita, praebeia, são vários gêneros. No caso da apis, só é o gênero apis, da abelha com ferrão. E ela tem os nomes populares, ó, uruçu, jandaíra, jataí, arapuá, moça branca, mosquito. E essas abelhas, gente, são as abelhas nativas, elas são do Brasil. Que é o seguinte: como é que entraram as apis aqui no Brasil, né? As apis entraram quando, do descobrimento do Brasil, vieram os jesuítas, né, para rezar as missas, né, os padres jesuítas, e eles precisavam de quê? Das velas, né, da vela. E eles não conheciam a criação de abelhas, não conheciam essas abelhas, trouxeram as abelhas do gênero apis. Na produção de cera, eles produziam as velas. Então foi assim que iniciou a entrada do gênero apis no Brasil. Depois teve o caso em 58 do Kerr, que introduziu a africana, fez o cruzamento, e tem essa abelha hoje que a gente chama africanizada. É um híbrido muito bom, muito produtivo e, vamos dizer assim, menos defensivo. Mas essas abelhas do gênero melípona, as abelhas sem ferrão, já estavam aqui. Os índios, os caboclos já sabiam mexer com ela. Então elas estavam nos biomas aqui. Quando a gente, não foi a apis que acabou com as abelhas sem ferrão, foi o homem quando acabou com os biomas. Por quê? Porque aí as abelhas sem ferrão, elas são muito específicas, né? Ela não muda o hábito alimentar. Quando você traz uma jandaíra para criar aqui na região da praia, do litoral, ou na região da mata, essa abelha não vinga. Por quê? Por problemas de temperatura. Ela está acostumada com as plantas se alimentar com as plantas de lá, ela não muda o hábito alimentar, e também com as temperaturas, a variação de temperatura para ela. Algumas abelhas
sem ferrão, elas vivem em determinadas áreas, em determinados biomas. Eu acho que quando isso aqui, esse Brasil, era uma coisa só, então tinha as abelhas em todo canto. Mas quando a gente começou a matar, então elas foram selecionando os seus biomas, mais ou menos isso. E o grande problema de se trabalhar com abelha sem ferrão é isso aqui, ó. Ninguém quer trabalhar, porque ninguém quer estudar, porque são muitos gêneros. São mais de 400 gêneros aqui no Brasil. Próximo. Esse aqui eu já falei, né, que é um dos gêneros. Vocês vão ver muito na literatura ASF, abelhas sem ferrão, o Meliponinos. Próximo. Então, qual a característica? A gente tem dois tipos de abelhas, do gênero Meliponia e do gênero Trigona. Como é que eu conheço, né? Qual é esse gênero? É a mesma coisa, é abelha sem ferrão. Então, do gênero Meliponinho, a entrada é de barro, certo? A ausência de célula real. Não tem célula real, ela não tem realeira. Como se reproduzem? Reproduzem porque cada célula daquela pode se tornar uma rainha, ou seja, 25% é genética, é probabilidade, certo? E eu chamo de abelhas maiores, são as abelhas que parecem com abelhas. Já do grupo das trigonas, a entrada é de cera, né? A presença tem célula real, para a gente reproduzir a gente tem que ver a célula real, a realeirazinha como tem na ápice, e eu chamo abelhas mais magras, né? As abelhas não é muito parecido, parece mais com mosquito, com uma coisa assim. Mas são abelhas. É um pernilongo, assim. Mas então são as duas. Por que isso? Porque quando eu for fazer reprodução eu tenho que ter um conhecimento. Eu não vou me aprofundar muito na área de divisão, nessa coisa aqui, não, porque aí demoraria. Mas que vocês conheçam que existe o gênero Meliponia e o gênero Trigona. São duas tribos que a gente chama hoje em dia. Então, a entrada é de barro, a ausência de célula, é uma probabilidade genética, 25% podem ser rainhas, e são as abelhas que parecem com a abelha, que a gente chama. E as trigoninas, a entradinha é de cera, tem presença de célula real e vai ter realeiras. E são abelhas que a gente chama mais magras. Eu vou mostrar aqui algumas fotos que vocês vão reconhecer. Pronto. Então, ó, quando eu vejo essa abelha aqui, essa colônia aqui, eu já sei que é do grupo das Meliponias. Das Meliponas, ou seja, a entrada é de barro. Isso tem algumas exceções, mas em regra geral, isso já me dá um grande indicativo. Próximo. Pronto. Qual é o exemplo de uma melípona? Muito conhecida, aquela abelha que eu mostrei, a uruçu. Então ela está no grupo das melíponas. No caso do grupo das trigonas, uma abelha muito conhecida, ó, entradinha de cera. Então eu já sei que está no grupo das trigonas. E essa é o que? A jataí. Jataí, certo? Então, no primeiro caso, a divisão vai ser de uma forma. No segundo caso, no grupo dessas, eu preciso ter célula real. Próximo. Bom, olha aí. Cada célula dessa vai gerar um novo indivíduo. E sempre do mesmo tamanho. Então eu não sei qual é, se tem, não tem realeira. É uma questão genética. Certo? A gente divide os discos, 25% tem a probabilidade de ser rainha. É um mecanismo simples, só a gente praticando, conhecendo, a gente reproduz isso rapidamente. Próximo. E no caso das trigonas, ó, da jataí, olha essa célula aqui, ó. Ela é bem maior, é uma realeira aí. Então, para a gente fazer a divisão, a gente tinha que ter essa situação, ou seja, tinha que ver uma realeira e fazer a divisão. Próximo. Moça branca, a Frisiomelida do Ordeline, a famosa moça branca. Olhe o cacho. Isso aqui é tudo cria. Olha o formato desse ninho. Ó. Um cacho de uva. Então, já é uma composição do ninho diferente das anteriores. É um mundo, cara. Isso aqui é... Olha aqui, ó. É uma realeira. Então, ela está no grupo das trigonas. Próximo. Então, quais as espécies que ocorrem aqui em Alagoas? Olha, eu fiz um trabalho em 2003, eu apresentei um trabalho num seminário lá em Japaratinga. E o pessoal de Água Branca viu,
Aí me convidou para ir para Água Branca, né? Dizendo que tinha muita abelha sem ferrão. Até ignorei. Eu digo, um sertão daquele, rapaz, lá tem uma quantidade de abelhas sem ferrão, de espécies inimaginável. Eu cataloguei 12, certo? Espécies. E aqui em União, a gente veio dar outro curso também. Tem uma infinidade de abelhas sem ferrão. Então, Alagoas tem muita abelha sem ferrão. A gente precisa ver e é preciso multiplicar esses enxames de uma forma rápida, né? Porque os espaços também estão diminuindo com as queimadas, com os cortes das árvores. E o meliponicultor, fazendo esse trabalho, começa a ganhar dinheiro e a repovoar as áreas. Então, olha, tem todas essas espécies. Eu conversando com o pessoal de São Paulo, tem município que não tem mais nenhuma espécie de abelha sem ferrão. E a gente tem esse patrimônio genético que não está dando valor. E não está querendo ganhar dinheiro, viu, com essas abelhas. Próximo. Bom, aqui é só para mostrar a entrada de barro da melípona, né? Da uruçu. Eu vou falar muito em uruçu aqui agora, a partir de agora, certo? Porque é uma abelha mais fácil da gente... Vejam, volta um pouquinho. Volta um. Pronto, olha a rainha aqui, eu fiz um trabalho. Ó. Durante um ano eu marcava essas rainhas para ver se a rainha era a mesma. Odério, você tem toda a razão. Todo ano não tinha mais rainha. Elas trocam de rainha, realmente. Então, inclusive, nessa espécie, todo ano muda de rainha. Ela, quando a rainha vai ficando fraca, ela mesmo num processo de sobrevivência da espécie, não. Aí nós chamei, essa rainha não voa, a rainha de melípona não voa. Né? Próximo. Não voa. Aqui é a subnita, né? Melípona subnita, a jandaíra, abelha fantástica, que está lá no semiárido, uma abelha que produz muito mel. Nesse trabalho lá em Água Branca, a gente focou muito nessa abelha. E dá um mel saborosíssimo que a gente levou para a Bahia e, inclusive, num concurso de mel, nós tivemos uma boa classificação, né, junto do maior estado produtor de mel de abelha sem ferrão. O mel de abelha lá de Água Branca foi um dos classificados. Tiramos em quinto lugar. Próximo. Essa é a Alcilva-aí, a papaterra, uma abelha desconfiada danada. Ela está ali no bioma ali de Santana, naquela região, de Santana para o semiárido. A gente encontra muito essa abelha, muito boa de trabalhar também. Próximo. Essa é a quadrifaciata, melípona quadrifaciata. Essa abelha é a mandaçaia. Existem 3 tipos de mandaçaia. Tem mandaçaia aqui, tem uma mandaçaia na região do São Francisco, que não é a mesma espécie, não é o mesmo gênero, não é a mesma espécie dessa, e tem uma no sul, que também não é a mesma espécie. Essa abelha a gente encontrou no entorno ali de Arapiraca, dando um curso, já está aí, né, foi ali em Craíbas, tem muito dessa abelha. Também a gente está fazendo um trabalho com ela, muito bacana. Quando eu digo que tem muito dessa abelha, às vezes o vocabulário não é de professor, é de agrônomo, é o seguinte, que eu encontro essa abelha em estado natural, ou seja, eu ainda encontro na mata, certo? Quando eu digo isso, é claro que você pode encontrar essa abelha aqui, um criador trouxe de lá e está criando aqui, racionalmente, numa caixa e tal, mas eu encontro naturalmente a ocorrência dela na região ali de Craíbas, foi uma surpresa muito grande. Próximo. A jataí é como a ápice, ela se adapta está em São Paulo, é a abelha que mais sai na Globo, é a jataí, certo? Pois não? Não é de ocorrência não, amarela. Olha, porque nome popular, Isaías, o cara diz, olha, é uruçu, certo? Lá no sertão chama uruçu, essa jandaíra, certo? Mas é nome popular. Não é a mesma uruçu daqui. Alguma coisa nesse sentido. Agora, aqui é a jataí, em todo o Brasil. Aqui em Alagoas, ela tem uma ocorrência muito grande na região litorânea. Dentro de Maceió tem muita essa abelha. Ninguém está vendo essa abelha. Tem muita mesmo. Tem muita gente criando já essa abelha, multiplicando. Muito, um mel de excelente qualidade. É diferente o mel de abelha. Quando vocês tiverem a oportunidade, tome, nem que seja uma colher de mel de abelha sem ferrão, para vocês verem, mesmo que vocês não vão gostar, alguns não vão gostar, lógico, porque isso
é relativo, o gosto é relativo, mas é marcante. É um mel hoje de abelha sem ferrão, a gente está trabalhando muito para um público, mel gourmet, botar na alta gastronomia. Então o cara está comprando para fazer aqueles pratos cheios de parangolé, é por isso que ela tem um valor também muito grande, o mel de abelha sem ferrão. Próximo. O arapuá, né? Todo mundo conhece o arapuá. Tem uma raiva do arapuá danada. O arapuá é um dos grandes espécies de abelha polinizadora. Ela se especializou em polinizar. Essa abelha consegue chegar no botão floral, ainda fechado, corta o botão floral e vai pegar o pólen lá dentro. Quem produz flores ornamentais, tem uma raiva dessa abelha, mas a gente está fazendo um trabalho para coletar esse pólen delas e alimentar as nossas melíponas. A gente já está montando aí um trabalho legal, daqui uns dias a gente... coqueiro, o pessoal não gosta muito dela, mas é fantástico. O que é que ocorreu? Essa abelha se especializou em produzir pólen, por isso, em pegar pólen, por isso que tem uma grande ocorrência. Ela consegue pegar muita proteína, então ela reproduz muito. Próximo. Olha aí a moça branca, olha que beleza. Produz mel. Produz. Rapaz, olha, todo mel para mim presta. Certo? Porque mel é uma qualidade relativa. Então, eu gosto de coisas mais doces e outro gosta de coisas mais salgadas, né? Então, é uma coisa muito relativa. Eu dizer se presta. Com certeza presta. Só fazer uma observação. Eu já vi algumas para você dizer se tem uma lógica. O pessoal diz que essa abelha, como é que é? Arapuá, o problema dela é que ela sente de lama e bosta de gato, isso aqui, para tentar levar fazer a casinha dela. Aí o pessoal acha que pode tentar Não. Analise o mel. Você não tem nenhum mel. Quando você abre, o pessoal que vai fazer pesquisa pode analisar. Porque não existe nada que bonifique e desabone o mel. Não existe. Por quê? Porque ela está dentro de um pote que é com o quê? Própolis. Então, acabou-se. Não tem. O que existe depois é a contaminação cruzada. Aí tem. Quando você retira a manipulação, acontece. Próximo. Essa abelha é da mesmo gênero da moça branca, tem uma diferença. Isso eu encontrei em Água Branca. Olha o ninho. Ó. O ninho ela crescendo. Isso aqui, ó, são os potes de pólen. E esse mel é um mel extremamente desidratado. Parece um puxa, quebra-queixo. Então esse eu mostrei aí um pessoal, o povo fica enlouquecido quando vê isso aqui. E a gente tem esse patrimônio, não está explorando, né? E preservando. Próximo. A plebeia, ó, uma abelha bem miudinha, bem pequenininha, que também produz. Inclusive produz muita resina. A gente está tentando trabalhar, ver se descobre isso aí. O próximo. Bom, isso aqui a gente quer mostrar a evolução, né? Ela constrói a célula de cria, as abelhas provisionam com alimento para a larva, a rainha põe um ovo, esse ovo evolui durante 5 dias, tal. Toda abelha, nesse caso, sofre o quê? Uma metamorfose, a gente chama de ovo até inseto adulto. Dura mais ou menos em torno de 40 a 45 dias, ela eclode. Aí, quando ela vive mais uns 40 dias, e o ciclo de vida de começar é 100 dias da operária, né? E isso está sempre se renovando, a rainha pondo. É por isso que eu acho, Aldério, que é um fator assim de Papai do Céu, essa sabedoria, né? Porque se a rainha fosse velha, então o enxame acabava. Então elas mesmas decidem trocar a rainha. Então é uma troca natural. Próximo. Bom, olha como é que se forma o ninho da uruçua. O primeiro pote de cria que ela está fazendo. Ela está construindo, a operária constrói no centro um potinho. Aí ela vai colocar o alimento larval e depois a rainha vai pôr. Vejam que a abelha põe sempre do centro para a extremidade. Você nunca vai ver a abelha pôr na lateral para vir. Por que ela põe no centro?
Porque as abelhas precisam de o quê? Uma coisa chamada conforto térmico. Ela quer aquecimento. Então, se elas fossem na ponta, nas laterais, haveria o quê? Uma variação de temperatura muito maior e a tendência das larvas era morrer, né? Porque iam começar a variar. Aí, quando ela for aumentando, o próximo, ó, tá vendo? Ela vai crescendo do centro à extremidade. Ali é que fosse um berçário. Isso vai aumentando quando ela obtém um disco, dependendo da espécie, o disco de uruçu dá mais ou menos, em média, 18 centímetros de diâmetro. É por isso que a caixa racional da ímpar tem 20 centímetros. Entendeu? É tudo proporcional, tudo baseado na caixa Langstroth. E tem gente querendo mudar a caixa aí. Caixa de apis, tem gente aí querendo inventar. Uma coisa que já está consolidada, né? E aqui a gente, eu não sou contra a caixa não, sabe? Eu trabalho com a caixa ímpar, é a caixa que está sendo a caixa padrão do Brasil, muito fácil de você multiplicar as colônias, né? E muito boa para colher mel. Então é fantástica essa caixa. A próxima. Vamos ver isso aqui. É o vídeo da postura da rainha. Isso aqui não é meu, mas eu pedi autorização. É do Otaviano Carneiro. Eu pedi a Marcos para conversar se eu podia. Está disponível na internet. Mas eu não gosto de mostrar nada de ninguém sem pedir autorização. Então a gente vai mostrar como é o mecanismo de alimentação da rainha. E a rainha brasileira. Porque na apis, as rainhas exóticas, ela é alimentada na boca, né, na boquinha. Veja como é aí uma troca, é uma simbiose, né? Acho que é simbiose, os biólogos depois vão me corrigir, vou perguntar como é o nome certo disso. Se essa filmagem foi feita. Isso é mandaçaia, vejam lá. Vai melhorar, tenha calma aí, o cara está focando. E a mãe chamando o cara para almoçar, o cara pegando um lance desse. Elas construíram o pote, botaram o alimento da larva, olha ali. E, ao mesmo tempo, é o alimento da rainha, a geleia real. Olha lá, a célula de cria. Olha a rainha aí, aproximou. Certo? Olha a rainha aí se aproximando embaixo. Vamos ver o que acontece. Olha, as operárias estão o quê? Botando o alimento dentro do pote. É como se estivesse chamando a rainha para ela pôr. Por quê? Ela pondo, vamos ter o quê? Perpetuação da espécie. Aí é a história de Papai do Céu, que a gente tem que lembrar. Ninguém está se lembrando mais de Papai do Céu, não, né? Olha ele aí. Essa é a história dele aí. Olha, a operária botou um ovo, veja o que é que a rainha faz agora. O que é que a gente chama? É um ovo trófico, é um ovo alimentar, né? Aí a rainha vai, ó, comer o ovo, né? Deve ter aí uma quantidade muito grande de proteína. Ó, elas estão provisionando, mas com um pouco de geleia. Olha lá, a rainha volta, toma mais um pouquinho. Vamos ver aí o que é que acontece. Demora, né? O negócio aí está em tempo real. A rainha se alimentando, olha o que ela vai fazer agora. Preste atenção. Em troca, o que é que ela fez? Vamos olhar. Vamos ver. A gente não teve como mostrar na prática, por isso que a gente trouxe os vídeos. Não sei se vocês vão gostar. Olha a expectativa aí das operárias, né? Olha lá, olha aí, um ovo de operária. Elas agora, as operárias, vão fechar esse ovo, vão fechar, aliás, um ovo posto pela rainha de uma operária, né? Aí ela vai fechar, esse ovo vai ter aquele ciclo de vida, aquela metamorfose e desenvolver e nascer uma nova operária ou uma rainha, nesse caso aí. Elas estão fechando, botando mais alimento para a larva e vão fechando, porque a cera, elas estão botando cera para fechar, para tampar a célula. Está fechando a célula, certo? Então, é um vídeo que eu trouxe e achei muito interessante. Vamos continuar. Então a gente mostrou aí a evolução do ninho, ela pôs no centro e começa a aumentar as laterais. O próximo.
Olha aqui, ó. Aquilo que você viu, a gente conseguiu fotografar, ó, o ovo aqui e a alimento. Tá lá. Bom, aí é o processo de nascimento. Chegou mais ou menos 50 dias, as que estavam no centro nasceram, certo? Essas são as abelhas agora, são mais novas, vão nascer depois, né? Entendeu? Nasce do centro para as extremidades. Não foi posto no centro primeiro, então elas são mais velhas. Então é um mecanismo legal, o pessoal da biologia vê isso aí. O próximo. Bom, isso é um aspecto do ninho e seus elementos. Então você tem aqui, ó, crias novas. Mostra aqui, Cedrai. Sim, crias novas, ó, crias, elas são essas aqui, ó, com os potinhos abertos. Elas são mais cor de chocolate, que a gente chama, né? A rainha foi postura nova. As crias mais ressecadas são crias mais velhas, né? São mais amarelas. Depois você tem o pote de pólen. Mostra aí, Cedrais. Pote de pólen, ela põe em potes, né? O pólen é um alimento proteico, sempre perto das crias, né? Porque a abelha otimiza os recursos. Se ela botar muito longe, ela gastava energia. Porque a gente tem que ir para o mundo da abelha, cara. Então a alimentação de abelha tem que ser o mais próximo dela. Você imagina que para mim, daqui para ali, não dá muito esforço não. Eu gasto 4, 5 passos. Imagine a abelha daqui para ali, quanto bater de asa ela faz. Então ela se desgasta muito grande. Quanto mais o pasto apícola perto, mais produção você vai ter. E aqui é a mesma coisa, ó. Ela trouxe o pólen, ó, o pólen está perto da cria. E também o quê? Néctar na forma de mel, agora já processado, ó, os potes de mel. Mostra lá, Cedrais. E ao lado você tem o quê? O geoprópolis, que nada mais é do que a resina, né? Que ela fecha para proteger. E tem aí ao lado, aqui no centro, você tem o revóculo, né? Aqui, ó. Que é de cera, que ela faz para regular a temperatura. Ela faz como um lençol. Quando está muito frio, ela recobre, né? Quando está muito quente, ela tira. É um mecanismo interessantíssimo. Próximo. Bom, isso é para mostrar o ninho, como a gente encontra nos troncos, né? Você tem na base sempre as crias e em cima sempre os potes de mel. Isso é uma disposição. Então, tipos de colmeia, né? A gente fala muito de tipo de colmeia. Quando o homem começou a criar, o que era que ele fazia? Ele começa a imitar a natureza. Ele coletava lá na mata, sabia que aquilo dava mel, né? Ia lá e tirava. Depois ele começou a trazer isso mais para perto de casa, as abelhas. E depois começou o quê? A fazer as caixas, né? As colmeias. Como, o nome colmeias vem de como, né? Aqueles comos de taquara, dessas coisas. Então, tem um monte de caixa, um monte de caixas que a gente chama despadronizada. Tem caixa hoje, antigamente era uma caixa muito grande, muito pesada que se criava. Hoje a gente cria a Uruçu numa caixa de 20 por 20, muito prática. Pessoal, amanhã vou trazer a caixa aqui para mostrar a vocês 3 tamanhos que a gente trabalha. Próximo. Olha, característica da criação de abelha sem ferrão. A extrativista, essa primeira aqui da esquerda, que é o cara que é como um meleiro, ia lá na mata, tirava, só fazia destruir. Hoje a gente não quer acabar com isso, a gente quer acabar com isso. Tem alguns que trazem e começam a criar em casa e de forma assim, para preservar, mas termina também diminuindo. Por quê? Porque ele não consegue dar manejo, então essas abelhas começam a se perder. E essa forma hoje que a gente trabalha são as caixas racionais. Isso é lá na nossa propriedade, lá em Viçosa, onde a gente tem as caixas padronizadas, com todo o controle, faz a reprodução nessas caixas. Não há mais necessidade de eu tirar colher a abelha lá da mata, eu já começo a multiplicar aqui. E nesse trabalho de Água Branca ali perto do Morro do Caromã, tem um pessoal ali, a gente já começou até a botar a abelha na mata, está fazendo o processo inverso. O próximo. Então a caixa ímpar é uma caixa hoje utilizada no Brasil todo, é a caixa que está sendo padrão, certo? Não sou contra as outras caixas, mas essa é uma caixa padrão que está sendo. E a grande vantagem dela é que essa caixa a gente pode crescer, ela é modular, eu posso crescer até a altura que eu quiser, certo?
Outra coisa, a gente utilizou muito lá nesse trabalho as caixas velhas de apis, que estragam muito nos pregos, né? A gente perde muita caixa de sacode ou queima. Como são caixas pequenas, com essa madeira a gente faz as caixas de melíponas. Então é muito interessante. Próximo. Uma pergunta que nos fazem: qual a espécie e finalidade? Qual a espécie que eu devo criar? Espécie que ocorre na sua região. Não traga a abelha lá do sertão para criar aqui na zona da mata ou vice-versa. Como eu disse, são abelhas adaptadas aos biomas, né? Elas são muito específicas com o tipo de alimentação. A produção e comercialização, né, a finalidade: eu posso produzir mel. Hoje a gente tem um comércio do disco de crias, de cerume, de pólen, de própolis. Outra coisa que a gente está explorando muito é a produção e venda de colônias para meliponicultores e instituições de ensino. Eu começo a reproduzir e começo a vender os enxames, certo? É uma procura muito legal. E eu estou fazendo o quê? Eu estou disseminando essa abelha, eu estou repovoando os biomas, que outrora tinha muita abelha e hoje já tem poucas. Essa história de dizer que a abelha está em extinção aqui no Brasil, algumas espécies, os caras fizeram uma coisa lá em Brasília que prejudicou muito os criadores de abelha, porque os caras nem vieram aqui. Eu estou dizendo, tem abelha aqui no livro, está dizendo lá, está em extinção, conversa. Tem muita espécie de abelha aqui. A gente trabalha muito também com a educação ambiental. É fácil de você levar as crianças e educar as crianças vendo essa abelha. Tem um meliponário aqui, amanhã vocês visitam. Não tem problema nenhum. Então a gente faz esse trabalho de educação ambiental com essas abelhas. Com ápice é mais complicado, porque ela tem ferrão e etc. Sou criador de abelha ápice, todo mundo me conhece muito mais há 15 anos, não sou velho não. Em 2000 que eu comecei. 2000 não foi onde nós começamos. 2000 a gente começou com ápice. Em 2010 foi que eu iniciei a criação de melíponas. E as duas convivem lá e eu produzo normalmente, tranquilo. Então não tem problema. Outra coisa, outro nicho que a gente está trabalhando muito é essas abelhas papaijagismo. Os grandes hotéis, condomínios estão querendo essas abelhas para formar uma paisagem. Isso tem um mercado muito bom, é muito legal também. E o uso de serviço de polinização, né? Em algumas culturas, quem trabalha com culturas em estufa usa essa abelha para polinizar, porque você pode fechar e criar lá dentro, não tem problema nenhum. Próximo. A gente só vai falar aqui, mais rápido, a divisão de colônia. Qual a situação? Como é que eu posso multiplicar as nossas colônias? A primeira situação é que a caixa esteja forte. E caixa forte não é que tenha mel, é que tenha indivíduos, que tenha muita cria. Porque, olha, com ápice aconteceu aqui uma coisa engraçada. Teve um ano aí que disseram: olha, vamos produzir mel de cana com ápice, né? E pegaram as abelhas e jogaram lá para a cana. O que é que aconteceu? As abelhas tinham o quê? Muito néctar. Então as abelhas começavam a produzir néctar, mas não tinha pólen, não tinha o banco de pólen. O que era que acontecia? Os enxames abandonavam, cheio de mel dentro das colônias. Então isso mostra que você precisa ter o quê? Mel, a fonte de quê? A fonte proteica. É muito importante que você tenha a fonte proteica. Isso acontece muito. Então, caixas fortes não é que tenha muito mel, é que tenha muita cria e indivíduos. Esse é o meu conceito de trabalho com abelhas, né? Então, mel, pólen, que muita gente vai ouvir e conhecer o pólen de abelha sem ferrão como samburá, também é outro nome. Qual a época da divisão? Para eu multiplicar, eu preciso ter as floradas, porque naturalmente nós temos os machos. Eu não disse que os machos moram fora da caixa? Então, quando eu tenho as grandes floradas, tem grande cria de macho também. A rainha voa, a princesa voa, os zangões correm, né, e copulam. Essa rainha volta, vai para um novo oco, vamos dizer assim, e passa 2 a 3 meses dependendo da caixa-mãe, dependente da caixa-mãe, depois que ela começa a produzir. Então, para ter sucesso, é ideal que a gente tenha muito alimento na época de divisão, coincidida com a época de floradas, das grandes floradas, certo? Na caixa ímpar é muito fácil separar o ninho do sobreninho. O que é que a gente vai fazer? A gente vai separar o ninho do sobreninho
tem a colônia 1, a gente bota os discos de cria escuro mais a rainha. E na colônia 2 a gente separa, vai ter discos de crias velhas mais abelhas. Isso é meio complicado, porque é teórico, mas isso quando a gente faz o curso é muito fácil. O menino hoje, o Marco aí de Arapiraca, o grande mestre aí Zé Pedro, faz isso aí com a maestria. Todo mundo, a gente, o pessoal de União aqui está reproduzindo muito legal. Próximo. Então é mais ou menos isso. Na caixa ímpar isso facilita muito essa divisão, você multiplica com facilidade. Próximo. A gente tem alguns problemas, como eu trabalho muito com multiplicar enxame, então o que foi que eu pensei? A gente pensou, alimentar essas abelhas. Aí você vê, eu não sou contra alimentação nenhuma. Qualquer um faz aí a sua alimentação, as suas gororobas. E a gente publicou com o Rogério esse trabalho. Foi o que eu fiz. A gente pegou, guardou pólen, né? Quando tinha muito pólen, a gente guardou um pouco de pólen. Quando tem pouca florada, eu vou e forneço o pólen. Só que tem um problema. Quando você bota o pólen, tem um bichinho chamado, é um díptero, uma mosca, chama-se forídeo, e ele ataca a caixa. Então a gente fez essa mistura aí, chama-se gororoba, está publicado na revista Mensagens Doces, que dá um resultado fantástico. A gente tem conseguido dividir 4 colônias, ou seja, num ano a gente divide 4 vezes. Eu já tenho conseguido, e muita gente aqui já fez isso e consegue tranquilo, qualquer um aí pode testar. E volta um pouquinho, a gente põe na caixa, lógico que tem um custo, isso aqui tem custo. O que eu prego é que a gente deve plantar flores, plantar, fazer o pasto apícola, meliponícola. Mas isso aqui a gente está utilizando para fazer esse trabalho de divisão. O que é que eu faço? Eu pego hoje o pólen, o pó de pólen, que é o resto da indústria, quem produz pólen, pega esse pó de pólen e prepara a gororoba. Ela pega muito bem o pólen. E eu estou dando o quê? Um alimento que eu sei que é da abelha, pô. Que ela pega, eu não estou dando essas coisas aí que os caras estão vendo, farelo de soja, não sei o quê. Para um produtor fazer isso, é quase que impossível. Isso aqui tem um custo barato, relativamente barato hoje, e a gente conseguiu mascarar e não ter uma fermentação rápida. Então isso tem dado um resultado muito grande. Há 6 anos a gente utiliza e acho que muita gente do Brasil já está utilizando. Coisa que feito em Alagoas, né? Lá na Viçosa. Próximo. Então a gente vai mostrar o vídeo, como é prático, vocês vão ver aí um videozinho a gente botando gororoba. Olha aí, é só alimentar pólen, dá pólen, o que elas querem, a gente está dando. Isso aí a gente pega a caixa, ela está com um sobrinho, né? As caixas são todas numeradas, a gente tem todo um controle. A gente pegou, ó, ele é um alimento que ele fica, como é que chama isso aí? Pastoso, é? Não. Gelatina, isso é a base da gelatina. Põe a gelatina, a gente coloca ela, que é o que mascara, que o forídeo não reconhece o pólen. A gente daí, ó, vê ela se alimentando, ó, vai ser rápido. Também a gente está focando, né? Com essa alimentação, na época que eu não tenho, a florada está pouco, eu consigo o quê? Aumentar a minha população. Quando chega a florada, elas estão com a população forte e no instante eu consigo fazer divisões. Isso ajuda muito a manter essas abelhas. Enquanto eu não faço meu pasto apícola, sempre trabalhando nessa área de, olha, elas comendo. Isso é uma prova que dá resultado. Olha elas aí, se abriu imediatamente. Pólen, Ronald. Foi a forma que a gente encontrou de dar pólen. Essas eram as instruções do professor Odério. Então a gente transferiu esse pensamento, essa linha de pensamento que a gente tem, da apicultura para a meliponicultura. Tem dado resultado satisfatório. Depois vocês perguntam, pessoal. Outra coisa, ó, vocês vejam que o enxame está crescendo. Olha a cria aí, ó, a quantidade de cria. Como tem células abertas, a gente sabe que está funcionando. Que eu não estou só armazenando néctar aí, não. Está havendo o quê? Reprodução. A rainha está reconhecendo que tem pólen e ela pode produzir, porque só quem bota filho no mundo sem ter suporte é o homem, né? Os bichos não fazem não, eles só botam quando tem alimento. Ó, eu mostrando aí que a caixa está aberta porque podia ser tampada e a bicha tivesse com muita fome, né? Aí a gente procurou mostrar aí. Se tivesse aí as urussus, ó.
fantástica essas abelhas. Pronto, eu dou pólen, dou suporte, consigo multiplicar, e a gente tem feito isso muito. Quem tem visto os cursos, quem tem trabalhado, os caras já inventam as coisas, né? Isso aí é muito simples. Eu acho que é esse o papel da gente hoje, trabalhar com esses elementos. Pronto, pode. Não, vai, voltou, parou. Vamos continuar. Bom, o que é que a gente fala sobre pastagem meliponícola? São pastagens para as abelhas sem ferrão. O que é que a gente vai fazer? São todas as plantas nativas ou exóticas utilizadas pelas abelhas para a coleta de matéria-prima utilizada na produção de mel, pólen ou próprio. Ela pode ser plantas nativas, dê preferência para plantas da sua região. Plante, observem, como naquele primeiro slide, comece a observar e comece a plantar espécies que as abelhas visitam com frequência. Veja se é pólen, se é néctar, dá para dar uma ideia muito grande. Estude, vão por livros, pesquisa, né? Procure os técnicos, né? Para que oriente. Eu acho que o grande problema de Alagoas é a falta de assistência técnica continuada. A gente dá uns cursos, mas precisa no estado de Alagoas ter uma política de assistência técnica continuada, porque senão o apicultor e o meliponicultor fica a mercê de muitos picaretas aí, viu? Então, planta nativa, tem frutíferas, ornamentais. As plantas, a gente diz que elas devem estar num raio de 500 metros. Por quê? Porque você tem uma eficiência em torno de 100%. A abelha vai até 6 km, mas como a gente cria a abelha com o intuito de produção, quanto mais próxima a florada, mais produção você tem. Isso tanto para a apis como para a melípona. Certo? Próximo. Reconhecer as floradas. Olha, essa história, todo ano a gente vai ter seca, ou mais ou menos no semiárido. Isso aqui é a estação seca lá em Água Branca. Isso aqui é a estação das chuvas lá em Água Branca. É a mesma coisa, a mesma seca, essa fotografia que é. E as abelhas sobrevivem nessa região. Por quê? Porque tem o suporte de alimento para ela. A gente precisa compreender. Próximo. E como criar. A pitanga, eu falo muito na pitanga, porque as abelhas sem ferrão é muito fácil de você, numa pequena área, montar um pasto para elas, né, com frutíferas, né, em chácaras. Isso é muito bom de você criar. Você pode montar a próxima. O cacto, volta aí para o cacto. Volta essa aí, ó. Eu me acordava de manhã com o Roró, camarada lá de Água Branca, extremamente inventivo, pegava a moto e ia ver as caatingas. Então isso aí é antes do raiar do dia, praticamente. Eu fui para lá para saber como essas abelhas sobreviviam, porque eu não via nada. E a gente sabe que as cactáceas, elas abrem as flores à noite, né? O principal polinizador é o morcego. Olha aí no fechado do dia, ó, quantas abelhas tinham? Abelhas nativas, principalmente. Então, elas sabem os mecanismos de sobrevivência. A gente precisa compreender esse bioma. E dizer que criar abelha no sertão é mais difícil que criar abelha na zona da mata, no litoral, conversa, viu? No litoral tem muitos problemas, na zona da mata também. Porque aqui quando chove a gente não produz, né? As chuvas também prejudicam muito a criação. Então a gente tem que saber como criar em cada bioma. Precisa se estudar e fazer o manejo correto. O manejo que eu faço na zona da mata, eu não posso fazer lá no semiárido, não dá certo. A época de divisão de enxame não pode ser o mesmo. Então as pessoas precisam observar. Só um instante. O próximo. Outra coisa que a gente vem observando é o seguinte: no semiárido, 90% das abelhas que eu encontro naturalmente nidificadas estão na Imburana. O pessoal aí do IMA. Então a gente precisa plantar em Imburana. Para quê? Para que tenha um local para nidificar. Às vezes tem o pasto apícola, mas não tem a morada dela. Então a gente precisa compreender. Outro grande problema que a gente está encontrando no litoral, todo o litoral de Alagoas, é o seguinte: está se substituindo os coqueirais improdutivos, que é esses coqueiros grandes, né, que estão atacados pelas brocas do coqueiro. As abelhas, todas as abelhas nidificam aqui. Então, quando você substituir esse coqueiro, está matando esses enxames. E às vezes a pessoa não conhece a abelha sem ferrão, o que é que ocorre? Está dizimando, sem saber, né? Então é importante que quando for fazer
um licenciamento ambiental ou for substituir, dê sempre, procure um especialista para ver se tem abelhas sem ferrão, para a gente salvar essas abelhas, certo? Próximo. Eu abro já para perguntas, porque eu ainda tenho outro, certo? A gente abre para perguntas, tranquilo. Olha, esse é um novo horizonte que a gente está falando, é que a coisa da meliponicultura hoje está muito grande, cresceu numa coisa geométrica. Isso aqui é um trabalho que a gente está fazendo lá em Quebrangulo, na reserva biológica da Pedra Talhada. Essa é a doutora Anitta, uma das maiores biólogas do mundo. Essa senhora aqui, depois a Anitta Stucker, e ela nos convidou para fazer esse trabalho com as abelhas sem ferrão. A gente partiu inicialmente de 30 abelhas nos troncos, tal. A gente hoje, em menos de 6 meses, em 6 meses aproximadamente, a gente já tem 60 colônias. Então a gente é uma pessoa que tem um olhar de fora, certo? E a gente precisa aprender também com essas pessoas. A gente precisa ter esse olhar, dar valor que é nosso. Então isso é um trabalho muito legal e a gente trabalha com crianças, eu trabalho com o pessoal da roça mesmo. Esse trabalho é multiplicador e são novos horizontes que eu acho que está abrindo aqui para o estado de Alagoas. Próximo. Bom, quais as vantagens da meliponicultura? O mercado está aberto, gente. Tem pouca gente no mercado. Então tem um mel muito valorizado. Isso aqui, ó, foi num dos congressos que a gente levou. Esse é os produtos da Bahia, certo? Era o stand da Bahia. Olha o stand de Alagoas, lá de Água Branca. A gente não tinha muito mel para levar, o mel era pouco, porque o trabalho que eu tenho feito aqui, que o grupo tem feito, é muito de multiplicação de enxames, multiplicar colônias, para a gente ter futuramente produção. Então, como eu não tenho muito mel, nós começamos a trabalhar as mulheres dos meliponicultores. Ó. Isso aqui são senhoras da melhor idade que fazem esses bonecos. Isso vendeu pra caramba. Então a cadeia apícola não é só o mel, tem uma visão empresarial, tem uma visão do todo. Aqui, vender caixas. O comércio está muito bom para vender caixa ímpar, para produzir caixa ímpar. O pessoal aqui do União que a gente trabalhou faz umas caixas legais e tem tido produção e tem tido procura para vender a caixa. Então a gente tem que trabalhar a meliponicultura como um todo, deixar dessa visão muito limitada. Não, a abelha só produz, não. A abelha não só produz mel, ela produz uma gama de produtos que podem ser comercializados. E no caso das abelhas sem ferrão, esse mercado está aberto. A gente pode ganhar dinheiro, vamos dizer assim, pode ganhar dinheiro. É como o Aragão disse, a gente não pode estar limitado a só produzir 10 quilos de comer a ano, né, no caso das apes. A gente precisa aumentar. É esse o trabalho do Odério que ele tem feito, né, e o Cedrais fez um estudo aqui localizado para o estado de Alagoas. O próximo. Só para encerrar, aqui é Rorrozinho, lá de Água Branca, né? O pai dele cria abelhas sem ferrão. Isso aqui são mosquitos, é plebeia. Abelhinha pequenininha. E a abelha de Rorró nunca produzia mel. Todo mundo produzindo mel, e a abelha de Rorró, quando a gente olhava, os potinhos não tinham nada, bem pouquinho mel. A gente descobriu quem era o grande sabido. Era Rorró. Ele começou, ele sabia que a abelhinha não tinha ferrão, ia lá e tirava, tomava o mel. Todo dia ele tomava o mel. Então isso abriu, como a gente está dizendo, a gente está fazendo hoje escola aqui em Alagoas, porque essa é a futura geração. Então a gente precisa educar os filhos e netos, quem tiver, porque a geração da gente não muda muito não, mas essa geração a gente pode trabalhar. E com abelha sem ferrão a gente pode fazer isso. Olha a cara do sacana aí, olha como ele tomava mel. Ele já sabia, a gente chamava ele. Próximo. Então era isso que eu tinha para apresentar, uma apresentação simples, só para dar uma panorâmica a vocês, né? E agradecer